Graça e paz, né? Então, hoje a gente leu o capítulo 4 e o capítulo 5 de 1 Pedro, e eu deixaria essa pregação como segundo a vida, segundo a vontade de Deus, né? Nesta palavra, Pedro está falando com uma igreja que sofria pressão, perseguição, estranhamento por causa da fé, né? Não era uma igreja confortável, vivendo o evangelho em um ambiente favorável. Eram cristãos espalhados, provados, muitas vezes rejeitados, tendo que aprender a seguir Cristo, não apenas quando era bonito, mas quando custava. E por isso, 1 Pedro 4 é tão forte para nós hoje, porque Pedro aqui não está ensinando uma fé de aparência, ele está chamando a igreja para uma vida posicionada, uma vida sóbria, uma vida madura, consagrada e firme, mesmo quando o mundo ao redor não entende mais a nossa forma de viver. A mente de Cristo como arma espiritual. Pedro começa dizendo, né? Visto que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento. Isso é muito profundo, porque Pedro não começa falando primeiro das atitudes, ele começa falando da mente, né? O que está em nós é a mente. Nós precisamos armar nossa mente. Antes de mudar o comportamento, Deus precisa nos alinhar o nosso pensamento. Antes de mudar a rota, Deus precisa mudar a forma como enxergamos a vida. Quando ele diz, armai-vos deste mesmo pensamento, ele está dizendo que a mente de Cristo é uma arma espiritual. Não é uma arma contra pessoas, mas contra a carne. É isso que ele está dizendo. É contra o pecado, contra os desejos desordenados, contra a pressão, né? Contra a pressão. Aí que eu vou deixar aqui alguém entrar. Contra a pressão, né? Cristo sofreu na carne, mas não cedeu ao pecado, né? Ele está dizendo, não é uma arma contra a pessoa, né, contra o pecado, contra os desejos, mas é contra a pressão do mundo, é contra tudo aquilo que tenta nos puxar de volta para a velha vida. Cristo sofreu na carne, mas não cedeu ao pecado. Cristo aqui está falando que Cristo foi rejeitado, mas não abandonado, não abandonou a vontade do Pai. Cristo foi pressionado, mas permaneceu obediente. E Pedro está dizendo, tenho essa mesma disposição. Estejam preparados para obedecer a Deus, mesmo quando isso custar. Né? Mesmo quando isso custar. Pedro está falando, ele está falando que porque uma fé madura não é aquela que só permanece quando tudo está fácil. Fé madura é aquela que já decidiu, eu posso ser contrariada, eu posso ser mal compreendida, eu posso ser pressionada, mas eu não volto a viver dominada pelo pecado. Né? Então, Pedro vai falar, cessou o pecado, ele está dizendo, não significa perfeição, não significa ruptura. Quando Pedro diz que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, ele não está dizendo que a pessoa nunca mais peca, ele está dizendo que essa pessoa rompeu com o domínio do pecado. Antes ele vivia segundo desejos humanos, agora né, estamos falando da carne. Antes ela vivia segundo os desejos humanos, agora ela vive segundo a vontade de Deus. Antes a carne decidia, agora Cristo governa. Antes os impulsos conduziam, né? Agora a palavra me orienta, nos orienta. O versículo 2, ele explica isso claramente, ele dá a resposta do versículo 1, que o versículo 2 explica isso claramente, para que no tempo que resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo o quê? A vontade de Deus. Aqui está o centro, né? O centro do capítulo. O tempo que resta não pode ser mais vivido da mesma forma. Pedro está dizendo, já houve tempo demais para viver segundo a carne. Já houve tempo demais para viver segundo o pecado. Já houve tempo demais para seguir desejos, né? Desejos sem discernimento. Agora, ele está nos chamando. Agora, o tempo que resta precisa ser vivido para Deus.
Até ontem eu vivi segundo a carne. Hoje eu consigo entender que hoje eu não vivo mais por mim. Eu não vivo mais por mim, mas eu vivo por Cristo. Eu preciso ter essa mente de Cristo. O passado já teve tempo demais. No versículo 3, ele vai dizer, Pedro diz, basta que no tempo passado tenhas cumprido a vontade dos gentios. Basta. Essa frase é o confronto amoroso, mas é um confronto firme. É como se ele dissesse, já foi suficiente até aqui. Já teve tempo demais, já houve espaço demais para uma velha vida. Agora, quem está em Cristo não pode continuar vivendo como se não tivesse sido alcançado. Ele cita, né, de soluções com concupiscência, bebedeiras, glutonarias, idolatrias. E ele vai dizendo, não é apenas uma lista moral, é o retrato de uma vida sem governo espiritual. É uma vida guiada por desejo, excesso, descontrole e falsos altares. Aqui a palavra, ela entra em nós, porque a idolatria não é só imagem. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence a Deus. Precisamos entender o que é idolatria, o que eu estou colocando na frente de Deus. Pode ser um desejo, pode ser uma pessoa, pode ser uma aprovação, pode ser um relacionamento, pode até ser mesmo uma mágoa, né? Uma necessidade de controle, uma vaidade, uma dor que virou identidade. Pedro está chamando a igreja para sair da vida antiga, não apenas por fora, mas também por dentro. Quando você muda, alguns vão estranhar. Pessoas vão estranhar, quem é você? Né? Vão estranhar. Mas no versículo 4, ele vai dizer sobre isso. Pedro diz que eles acham estranho vocês não correrem com ele no mesmo desempenhamento de dissolução, e por isso eles blasfemam de vocês. Isso é muito atual. Quando uma mulher decide viver para Deus de verdade, nem todo mundo entende. Quando ela para de participar das mesmas conversas, né, dos mesmos ambientes, das mesmas práticas e das mesmas reações, algumas pessoas estranham. Quando ela não responde mais como antes, né, não se entrega mais como antes, não negocia mais como antes, alguém vai dizer, você mudou. Você mudou. E sim, você pode responder, mudou mesmo. Porque o evangelho não veio apenas para consolar, ele veio para transformar, ele veio para nos confrontar, mas confrontar com o amor, nos dirigindo a esse lugar. Pedro está preparando a igreja para não se assustar com o estranhamento do mundo. Nem todo mundo vai aplaudir a sua consagração. Nem todo mundo vai entender a sua renúncia. Nem todo mundo vai aceitar seus limites. Mas uma vida que pertence a Deus, não ser governada pela aprovação dos homens. Todos prestarão contas, todos. No versículo 5 ele vai falar sobre isso, todos prestarão conta. No versículo 5, Pedro lembra que todos vão de dar conta àquele que está preparando para julgar os vivos e os mortos. Esse versículo devolve uma seriedade à vida cristã. Nós não vivemos soltas no mundo. Nós respondemos, né? Nós responderemos diante de Deus as escolhas importantes, as palavras importantes, os desejos alimentam. Alimentados importam. As alianças importam, as renúncias importam para Deus. Isso não é para gerar medo, desespero, mas temor santo. O mesmo Deus que é Pai também, ele é juiz. O mesmo Deus que acolhe também julga com justiça. E Pedro está dizendo, não viva tentando agradar quem também prestará conta. É isso que Pedro está dizendo. Não vive tentando agradar quem também vai prestar conta. Viva diante daquele que julgará todas as coisas. O fim está próximo. No versículo 7 ele vai dizer, Pedro diz, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. Quando a Bíblia fala da proximidade do fim, ela não está chamando a igreja para desespero. Ele está chamando para ser vigilante. Pedro não diz, fique apavorado. Ele diz, sejam sóbrios.
Fiquem atentos, orem e vigiem. Não é só vigiar, é orar. Não, também não é só orar, é vigiar. Orar e vigiar. Sobriedade é clareza espiritual. É não viver anestesiada. É não ser arrastada por qualquer emoção. É não permitir que medo, ansiedade, distrações, né, e excesso governem a nossa alma. É a oração. Oração é dependência. Uma mulher que vigia e ora não vive no automático. Ela percebe melhor os movimentos. Ela tem percepções, né? Ela percebe melhor o movimento do coração. Ela consegue discernir melhor as tentações. Ela se posiciona antes de cair. Ela aprende e depende a entregar a Deus aquilo que tentaria resolver na força. Depois Pedro diz, né? Antes de tudo, entende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidões de pecados. Esse amor não é conivência com o pecado. Pedro não está dizendo para esconder o erro ou fingir que nada aconteceu. Ele está falando de um amor maduro, que não vive expondo, né? Ferindo, acusando e aumentando destruição. É um amor que protege, é um amor que restaura, e cobre com misericórdia e não com hipocrisia. E Pedro vai dizer, né, ali no versículo 9 e 11, Pedro fala sobre hospitalidade e serviços e dons. Porque ele diz, sejam hospitaleiros, sem murmuração. Isso é muito forte, porque servir murmurando esvazia a beleza do serviço. A hospitalidade bíblica não é apenas receber alguém em casa, é abrir espaço, é acolher, é cuidar, é sustentar vínculos no amor de Cristo. Depois ele diz que cada um deve administrar o dom que recebeu como bom dispenseiro de multiforme graça de Deus. Isso significa que o dom não é propriedade nossa, não é minha propriedade, é graça recebida, é uma graça que você recebe para servir. Deus não dá dons para a vaidade, disputa o reconhecimento, né, que eu tenho dom. Não, eu tenho um dom de falar, eu tenho um dom da palavra. Deus te deu esse dom para você ser um dispenseiro, para você servir. Ele nos dá dom para edificação. Se alguém fala segundo as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo o que Deus dá. Isso é equilíbrio. Quem fala, precisa falar com temor. Quem serve, servir na força de Deus, não na vaidade, nem no seu esgotamento. O objetivo final, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Nós podemos falar, né, a partir do versículo 12, que ele vai falar. A partir, Pedro muda o tom e diz, amados, não estranheis a ardente prova, né, que vem sobre vós, para vos tentar como se coisas estranhas vos acontecessem. Pedro está dizendo que sofrer por Cristo não é acidente na caminhada cristã. A prova não significa que Deus nos abandonou. A perseguição não significa que Deus perdeu o controle. O sofrimento por fidelidade não é sinal de fracasso espiritual. Ele diz, alegrem-se por serem participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem. Isso não é gostar da dor, isso não é entender que existe glória depois da fidelidade. Existe recompensa para quem permanece, existe honra para quem não negocia Cristo. Sofrer por Cristo não é vergonha. Pedro diz que se alguém sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por esse nome. Aqui existe uma diferença importante. Pedro não está romantizando nada aqui, qualquer sofrimento. Ele mesmo diz que ninguém deve sofrer como homicida, ladrão ou malfeitor, ou alguém que se mete em negócios alheios. Ou seja, há sofrimento que vem por consequência do erro, mas há sofrimento que vem por fidelidade a Cristo. Se você sofre por fazer o que é certo, permaneça.
Se você é rejeitada por negociar valores, permaneça. Se você é mal interpretada por escolher a vontade de Deus, permaneça. Não se envergonhe do nome de Cristo. E Pedro continua ali, né, no 17, Pedro diz que já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Antes, né, essa frase é muito forte, porque ela diz, antes de Deus tratar o mundo, ele trata o seu povo. Antes de apontar-nos para fora, Deus olha para dentro da casa. A igreja precisa ser purificada, alinhada, amadurecida. Nós precisamos ser corrigidas pela palavra. E isso é misericórdia, porque Deus corrige quem ele ama. Ele trata para não nos deixar permanecer iguais. Ele confronta para nos salvar de uma fé superficial. Ele purifica para produzir maturidade. Muitas vezes, né, a gente amanhece triste. Por que a gente amanhece triste? Porque Deus vai começar a nos falar algo. Nessa manhã eu amanheci assim, Senhor, o que o Senhor quer falar? Algo o Senhor está mexendo comigo, o que o Senhor quer falar? E eu fui para a palavra. E quando eu abri a palavra hoje de manhã, eu não saí do versículo 1b, da parte B. Eu não saí dali, eu não consegui sair dali. Porque a parte B fala, né, do 1 Pedro 4, a parte B, ele fala assim, ó, porque aquele que padeceu na carne já cessou o pecado. Né? Ele já fechou, ele já cessou, né? Pedro termina falando nessa parte B, porque ele já cessou. Ele já cessou. Nós precisamos ser corrigidos, né? E isso é misericórdia de Deus. E aí, para fechar, né? Ele fala, né? Esse é um fechamento que eu queria trazer, que não é apenas entregar, é parar, é entregar e continuar obedecendo, é confiar e continuar fazendo o bem, é sofrer sem abandonar a fé, é ser provada sem devolver o mal, é ser pressionada sem voltar para a velha vida. Pedro chama Deus de fiel Criador. Isso significa que a nossa alma está segura nas mãos daquele que nos fez, nos conhece, nos sustenta e não falha. Uma vida, né? Uma vida com a mente de Cristo é uma vida que rompe com o domínio do pecado. Uma vida que não volta para os desejos antigos. Uma vida que aceita ser diferente. Né? Uma vida que sofre, mas permanece fiel. A pergunta deste capítulo para nós é simples, mas profundo. O tempo que resta será vivido para quê? Essa é a parte B. O tempo que me resta será vivido para quê? Para os desejos antigos ou para a vontade de Deus? Para agradar as pessoas ou para glorificar a Cristo? Para reagir pela carne ou para caminhar com a mente de Cristo? Para voltar ao passado ou permanecer firme na graça? Então, a parte B seria isso. O tempo que me resta será vivido para quê? Porque esse tempo. É nesse tempo que Deus está nos chamando. Antes, sempre quando eu vou orar, eu falo, Senhor, a minha oração sempre no começo eu peço pelo poder que há no sangue de Jesus que me cobre, sabe? Que me perdoa os meus pecados, mas que eu possa ter a mente de Cristo. Senhor, aonde eu tenho falhado, que o Senhor venha me corrigir. Aonde eu tenho errado, aonde eu tenho falhado. Então, o tempo que resta será vivido para quê? Meninas, é isso. Essa é a palavra que Deus me deu, mas quem quiser falar, eu posso parar. Se vocês deixarem, eu deixo a gravação continuar, mas se vocês quiserem, eu paro a gravação agora. Eu vou parar a gravação, tá bom? Obrigada. Quem quiser falar, pode falar.